Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Eu vou ler um poema, um poema curto de Cecília Meirelles, tem muito a ver com o que eu vou falar depois. O nome desse poema de Cecília Meirelles é Ou Isto ou Aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é o melhor. Se é isto ou aquilo. Claro, tem várias conotações para esse poema, mas o que eu quero aqui agora é em relação a uma confusão que é extremamente frequente na linguagem do dia a dia. Os diagnósticos em medicina, eles podem ser colocados em dois grandes grupamentos. A maioria da medicina, os diagnósticos são o que nós chamamos de diagnósticos categoriais. Ou é míope ou não é míope. Ou existe gravidez ou não existe gravidez. É mais ou menos como o poema de Cecília Meirelles. Ou a pessoa tem pneumonia ou não tem pneumonia. Então, a maioria dos diagnósticos em medicina, como um todo, eles são categoriais. São dessa forma. Ou é isto ou é aquilo. Em psiquiatria, não. Nossos diagnósticos têm uma outra conotação. Eles são dimensionais. Imagine o seguinte. Entre ser míope e não ser míope, existe uma clara linha divisória. Entre ter um infarte e não se ter um infarte, existe uma clara linha divisória. Os diagnósticos categoriais, eles são estanques, a regra geral. Existe uma separação nítida entre o estado de se ter e não se ter. Quando nós chegamos em nossa área, na área psiquiátrica, por que eles são dimensionais? Porque não existe um ponto de corte tão nítido como existe na medicina clínica. Então, quando nós temos um diagnóstico psiquiátrico, ele compõe uma média que é para esse lado. Então, vamos imaginar uma sequência, uma dimensão, dimensão linear, né, que está aqui. Nesse extremo esquerdo, a pessoa claramente não tem nenhum problema psiquiátrico. Nesse extremo direito aqui, claramente a pessoa tem algum problema psiquiátrico. Na medida que nós caminhamos para essa zona aqui, cinzenta, esse ponto aqui, que na medicina clínica seria reconhecível, daqui para trás a pessoa não tem nada e daqui para frente a pessoa tem tudo. Na medicina psiquiátrica, na psiquiatria, essa zona aqui, ela é nebulosa. Não existem pessoas claramente sadias e pessoas claramente com problemas. Mas a maioria das pessoas está nessa zona aqui, em que o diagnóstico ele tem que ser convencional. Nós convencionamos quando partir daí vai ser. Para nós termos um ponto de partida. Mas as coisas não se comportam de uma forma tão nítida
ou mais nítida, como acontece na medicina clínica. Claro que existe confusão na medicina clínica também, mas essa zona intermediária para nós em psiquiatria é que é a grande confusão com a linguagem corriqueira. Na linguagem corriqueira, as pessoas, todas que estão me escutando, que não sejam da área psi, provavelmente têm muita clareza de que o que é normal e o que não seria normal em psiquiatria. Provavelmente perguntasse a qualquer psiquiatra do mundo, ele teria dúvidas de delimitar o que é normalidade. Ele saberia quando é claramente patológico, quando existe uma perturbação, e claramente quando não existe. Mas essa linha do meio aqui não é fácil para um profissional da área psi responder uma pergunta comum que vocês todas as pessoas que estão me escutando podem responder com facilidade. O que é uma pessoa doida, falando de uma forma popular? O que é um doente mental, falando de uma forma comum? Para grande parte das pessoas, a resposta a isso é muito fácil. Como se perguntar a um profissional, as coisas mudam completamente de figura. Não sei, eu preciso conhecer a história. É muito fácil, e nós vemos isso no dia a dia, pessoas ao verem qualquer notícia que contrarie aquela visão linear que as pessoas têm, elas dizem, esse camarada deve ser doido. E só pode ser doido. Isso é loucura. Agregar um diagnóstico à distância. Se perguntar a qualquer profissional da área psi, o que você acha disso? Muito provavelmente um profissional com os pés no chão, consciencioso, vai dizer, não sei, eu não conheço a história, eu não estive com a pessoa. Porque as nuances são tão grandes em psiquiatria. Uma coisa é uma pessoa dizer, fulano de tal teve um infarte. Isso é uma situação clara de diagnóstico. Em qualquer lugar do mundo será o mesmo. Mas dizer que um comportamento da pessoa é psicótico ou não, o indivíduo é doido ou não, é louco ou não, sem se conhecer o contexto onde as coisas aconteceram, a história que aconteceu e como as coisas aconteceram, se torna impossível para o psiquiatra ter a mesma opinião categórica que a medicina como um todo poderia dar. E que as pessoas esperam. Me diga uma coisa, Tom, esse camarada é doido? Isso eu não sei. Como que não sabe? Você não sabe? Não, não sei. Porque eu vou dar um exemplo sumário. A tonalidade e a forma com que a pessoa descreve alguma coisa pode ter uma conotação de ser uma ideia de cunho delirante, portanto, um quadro psicótico, como pode ser uma ideia de cunho poético, pode ser uma simples comparação. O que eu vou dizer aqui é uma simples caricatura. Eu dizer que alguma pessoa que eu conheço seja uma flor, a depender de como eu expresso isso, aquele que está escutando do ponto de vista psiquiátrico, ele precisa de compreender. Eu disse, fulano de tal é uma flor. A minha pergunta é, o que significa isso para você? É uma delicadeza de pessoa. Ou seja, ele fez uma metáfora. Se eu disser, se a resposta for, não, ele é um vegetal mesmo. Ele é um vegetal, vive parado, não pode sair do lugar por conta própria. Uma nova metáfora, uma metáfora poética. Ele está pegando a imobilidade do vegetal e transpondo para a imobilidade de vida da pessoa. Mas se nessa caricatura que eu estou fazendo, essa pessoa disser, não, ele é flor, ele já foi homem, mas hoje ele se transformou em flor. Essa ideia, claro, é uma caricatura que eu estou falando, ela comporia
um possível pensamento delirante da pessoa, uma ideia que não é racional, que não é submetida à lógica e que a pessoa empresta convicção completa. Mas isso é a conotação que nós procuramos entender. Daí porque uma pessoa ser dita doida, é preciso cuidado, existe, eu já disse isso em outros vídeos e vou voltar a repetir. Perguntar a qualquer pessoa que esteja aqui, provavelmente ela vai responder que o doido bate na mãe, rasga dinheiro e come merda. Repare que essas três conotações, elas mostram que na cultura popular, o indivíduo é louco quando ele transgride algumas normas sociais que são bastante significativas. Bater na mãe só pode ser doido. Uma pessoa agredir a própria mãe só pode ser doido, então é doido. Por quê? Porque a relação na nossa cultura e em todas as culturas do filho com a mãe é uma relação especial, em que uma pessoa que transforma isso em agressão, ela é bastante diferente de nós. O psicótico não é psicótico por ser diferente de nós na conduta. Rasgar dinheiro é outra norma de conduta social. Dinheiro, o bem material, é algo que a nossa cultura reconhece como algo de importância vital na vida da pessoa. Então, São Francisco de Assis, por exemplo, quando em sua juventude, que ele tinha muito dinheiro, ele distribui tudo e sai sem nada para a vida dele de se tornar monge, de se tornar franciscano, criar a ordem franciscana. Visto do ponto de vista de quem está olhando, esse camarão só pode ser doido. Como é que joga fora isso que ele tem? E o terceiro, comer merda. Isso é uma violação das normas habituais de conduta. Todas as três são violações de normas habituais de conduta. Essa significa que é um asco tão grande aquilo que ele está fazendo, que também só pode ser doido. Essas três conotações, elas representam na cultura popular o que é loucura. Não é isso exatamente para o psiquiatra. Pode até ser. Essas três coisas podem compor um quadro, dentro de um quadro psicótico, mas não é por causa disso que ele será um paciente de natureza psicótica. Então, qual é o cuidado que nós precisamos ter? Não é por apresentar alguma coisa diferente que necessariamente aquilo será uma patologia psiquiátrica, será um transtorno psiquiátrico. Então, eu escuto frequentemente, eu estou com flutuação de humor. O humor é flutuante, ele depende da circunstância, é uma resposta afetiva da pessoa a uma circunstância. Para nós termos uma conotação em psiquiatria, é preciso que aquele sintoma queixado pela pessoa, aquele sinal apresentado pela pessoa, seja consistente, ou seja, ele perdure por um tempo razoável. Segundo, tem um grau de importância na vida da pessoa razoável. Repare que eu estou usando palavras razoáveis. Razoável. Essas palavras não denotam uma BNT, uma precisão, mas algo que soe razoável. Ou seja, acordar triste um dia e normal no dia seguinte. O que nós escutamos como psiquiatra? Ontem eu estava deprimido. Mas ele não estava deprimido, ele estava triste. Para ser considerado um episódio depressivo, ele precisa cursar um tempo que é estipulado convencionalmente. Uma pessoa sentir-se ansiosa episodicamente e circunstancialmente faz parte da natureza humana. Se isso se transforma numa coisa consistente ou aquele episódio é suficientemente grave, ele será um diagnóstico. Então, em relação a Cecília Meirelles, nós não somos nem isto nem aquilo. Às vezes pode ser o do meio. E aí eu terminaria com uma frase que termina, uma das frases de Tabacaria de Fernando Pessoa. Nem isto nem aquilo. Ou isto ou aquilo, ou pode ser nem isto nem aquilo, pode ser aquilo outro. Eu espero que haja sido útil para vocês.